Olá, eu sou o Dr. Milton, você me conhece. E eu quero falar com vocês a respeito da estratégia maquiavélica que a esquerda usa para crescer cada vez mais no Brasil. E ela utiliza uma tática nefasta. Eu produzi um texto aqui para vocês que eu vou ler e explicar passo a passo. A militância esquerdista cresce em nosso país por intermédio de duas estratégias. A primeira estratégia consiste em separar para conquistar, conforme ensinamentos estratégicos do imperador romano Júlio César, que cunhou o termo, em latim, divide et impera, ou seja, dividir para conquistar, que usava esse termo toda vez que queria definir as suas conquistas territoriais. Muito bem, essa estratégia é utilizada pela esquerda no Brasil, onde, sociologicamente falando, o partido divide o grupo social em partes. E, visualizando as necessidades de cada parte, ele se diz interessado nessa dívida social que nós devemos, como um todo, ajudar a resolver. Com essa atitude, uma parte da sociedade que compartilha desses mesmos anseios se vê representado e amparado pelo partido, mesmo estando no poder da ocasião, esse dever de realizar essas finalidades. Essas prerrogativas sociais viram bandeiras ideológicas nas mãos das esquerdas, que, para mim, a esquerda no Brasil ela é socialista comunista. E nós vimos isso na posse de Lula, com bandeiras grandes dizendo: o socialismo está chegando. O partido de esquerda, então, aponta falha nessas defesas de direitos e, por sua vez, muitas das vezes com mentira, trazem a simpatia desse grupo. Por exemplo, a militância LGBTQI+, utiliza a estratégia da vulnerabilidade intelectual dos jovens que ainda estão aprendendo sobre a sexualidade e outros termos de interesse infantil e juvenil, e fazem isso, infelizmente, de forma maquiavélica, por intermédio de desenhos animados, modificação da aparência dos heróis e heroínas, seja as histórias em quadrinho ou mesmo em conto de fadas, manipulando a essência e a mente de nossas crianças. Eles não se utilizam somente dessas táticas nefastas. Eles entram no âmago da criança. Eles não se preocupam só em conquistar o jovem, não. Ele entra com isso dentro da cabeça da criança também, por intermédio de professores aparelhados. Vamos lá. Eles afastam, por exemplo, os estudos do conhecimento científico do gênero, sem existir estudos científicos sobre o gênero humano, conduzido por verdadeiros especialistas como médicos e biólogos. Essa é a verdade. Eles apresentam somente em suas falácias o que chamam de perspectiva social do gênero. Isso é errado e não tem amparo científico e nem podemos aceitar e permitir que isso venha a ser utilizado livremente dentro das nossas escolas. As nossas crianças e adolescentes estão sendo bombardeados por isso. Vamos lá. Estudos científicos que abrangeram diversos médicos e biólogos que repassaram pesquisas após pesquisas e que não comprovou que há base científica nenhuma nos estudos que isso é sustentado por essa perspectiva social imposta pela ideologia de gênero. Esse estudo científico foi elaborado por diversos especialistas médicos no esforço de reunir diversas linhas de estudos que vêm esclarecendo muitos enganos sobre a falácia que apoiam a ideologia de gênero com base na perspectiva social. Gente, esse texto que eu produzi, ele foi baseado em vários estudos científicos que eu encontrei na internet. Não acredita em mim, não. Procure, veja, você vai entender que eu estou falando certo. Exemplo capaz de derrubar qualquer contraposição da ideologia em questão, a ideia de que crianças, ao nascerem, são identificadas em relação ao seu gênero e que o gênero é uma construção sociocultural imposta, não se sustentando e não possui estudo científico. O que eles falam está errado. A ciência é o seguinte: a ciência prova justamente o oposto dessas alegações. Vários estudos com primatas
evidenciaram a preponderância, a tendência de machos se comportarem como machos, procurando utilizar brinquedos predominantemente masculinos em seu grupo familiar social, e as fêmeas de usar brinquedos essencialmente femininos. Dessa maneira, comprova-se que, nesse estudo, que o sistema primata em observação não houve qualquer influência cultural, pois os primatas não possuem culturalidade em sua sociedade. O fator social envolvido não demonstra qualquer evidência sustentada pela ideologia de gênero. Então, como eu falei para vocês, meus amados, o que eles falam nas suas reuniões ou impõem para a escola está errado, e nós não devemos permitir que isso aconteça. Mesmo que a ideologia de gênero quisesse impor mesmo os estudos às nossas crianças, a ciência também já se pronunciou quanto a isso. Ou seja, os cientistas não se basearam somente no sistema dos primatas, observando os macaquinhos, não. Eles imporam isso a nós, seres humanos. Respondendo isso, deixou claro que essas questões estão totalmente erradas em fazer disso um fator cultural. Portanto, em gênero, a influência social, se existe, não é crucial, pois encontra limites do próprio corpo que traz em si mesmo. Portanto, o correto é afirmar que não há base científica alguma para sustentar a ideologia de gênero. Não podemos, então, tentar impor à nossa sociedade aquilo que não tem apoio científico, somente para agradar a uma parte nefasta da sociedade, somente por ter um grupo de representantes no Congresso Nacional. Que é isso que eles fazem. A esquerda tem um grupo, ele representa. Todo mundo sabe, não estou brincando e não estou querendo denegrir ninguém. Vários homossexuais, vários grupos homossexuais, colocam como representante alguns deputados e, através desse partido com força, se juntam e impõem à nossa sociedade diversas situações que hoje nós já sentimos. Os 16 anos do poder do PT, antes da presença do presidente Bolsonaro, foi nefasta para a nossa sociedade. E agora, infelizmente, poderá voltar a crescer com o Luiz Inácio, ladrão corrupto sem dedo da Silva. Vou continuar aqui a leitura do meu texto. Não podemos, então, tentar impor à nossa sociedade aquilo que não tem apoio científico somente para agradar uma parte nefasta da sociedade, somente por ter ela um grupo de representantes no Congresso Nacional, como eu falei agora há pouco, né? Impor à nossa rede pública e privada de ensino esse tipo de consciência sociocultural é, além de nefasta, incongruente com a ciência. A segunda estratégia que a esquerda utiliza para crescer no Brasil está direcionado aos nossos jovens, até maquiavelicamente às crianças, devido à sua tenridade, por terem suas mentes ainda em construção, portanto, vulneráveis mentalmente, conforme a própria denominação legal presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que jovem e criança está entre a faixa de 0 a 12 anos, né? Criança de 12 a menos de 18, tá? Adolescente. Diante disso, devemos afirmar que nessas faixas etárias, a mente da criança e do adolescente não está preparada para responder por diversos crimes e suas atitudes. Se ele não pode responder por crimes e suas atitudes, poderíamos deixá-los ser influenciados por coisas que não condizem com a ciência a respeito da ideologia de gênero? Não. Está errado. A esquerda cresce porque ela vê nessa vulnerabilidade o local exato de agir. E é isso que eles têm feito. E nós, da sociedade, estamos deixando isso acontecer porque eles tiveram uma representação no Congresso Nacional. Eles querem, então, através das suas ideologias impostas nos seus partidos, marcar toda uma sociedade. Eu estou falando errado? Não acredite em mim, não. Procure, estude cientificamente e busque pelas verdades na própria internet. Deixa eu continuar o texto aqui. Diante disso, devemos afirmar que nessas faixas etárias e mentes as crianças e adolescentes não se prepararam para responder por crimes e atitudes que, quando cometidos, não se equiparam a crimes. E, portanto, no sentido relacionado à ideologia de gênero, também não deveriam estar expostos. Se não podemos responder, se eles não podem responder por si,
como podemos deixar essas mesmas crianças sendo influenciadas por doutrinas e ideologia que destroem a moral e os bons costumes da nossa sociedade em si? Pensem nisso. Vocês têm que ter mais coragem de assumir que lado vocês estão. Não é porque um grupo da sociedade agora, com seus representantes no Congresso, querem fazer esse crime, que vocês não podem gritar como eu estou fazendo aqui agora. Ou vão me deixar sozinho agora, se vocês concordam comigo? Vamos continuar aqui. A esquerda quer seu filho longe da família, longe da crença em Deus, longe dos laços afetivos com seu pai e com sua mãe, assim longe dos olhos familiares. Dentro das escolas, eles irão doutrinar nossas crianças, principalmente os adolescentes, por ter, muitas das vezes, se acharem com bastante conhecimento. Eu sou jovem, eu sei mais o que eu quero. E muitas das vezes eles fazem isso, esquecendo o que aprenderam em casa, para poder serem aceitos no seu grupo social, nas escolas. Eu sei que Deus existe, mas aqui na escola, Deus não existe, Deus morreu. Eu quero saber de sexo, droga e rock and roll. Assim eu fico legal com os colegas. Nós não devemos deixar isso acontecer. Vou continuar aqui dizendo agora por que isso acontece. Os professores aparelhados. O que é isso, professor aparelhado? É aquele voltado só para a esquerda, para a doutrina da esquerda. Mais de 70% dos professores são assim, são esquerdistas. Isso, infelizmente, eu falo, porque eu sou professor aqui no Rio de Janeiro, dentro de um dos maiores institutos de educação do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, que é a FATEC. Sou professor concursado lá e eu vejo, infelizmente, isso acontecer. Eles, infelizmente, levam a doutrina ideológica para dentro de sala de aula e muitas das vezes esquecendo da matéria que tem que dar para fazer da sala de aula um local político. Não deveria ser, em minha análise. Vamos ler aqui sobre o professor aparelhado. O professor aparelhado transformará e deturpará os ensinamentos familiares, seja na crença em Deus, nos laços afetivos e hierárquicos no seio familiar, principalmente a hierarquia patriarcal, ou seja, o respeito do pai e da mãe. Tudo isso a criança esquecerá, ou durante o convívio escolar ela se afastará para não ser bobo ou mariquinha diante dos colegas e do tal professor aparelhado. Entenderam o que eu quero dizer? Eu levei mais de 4 dias para produzir esse texto, para poder levar para vocês essa explicação, para que nós nos juntemos e nós possamos ouvir. Se a gente bobear e deixar nosso filho só com o conhecimento da sala de aula e a gente não educar em casa, no seio familiar, nós vamos perder nossos filhos e crianças para a esquerda. Eu tenho, infelizmente, na minha experiência, isso de negativo. Eu vi um filho meu ser doutrinário dentro da escola e está sendo muito difícil. Somente o tempo vai fazer com que ele, por exemplo, renasça para a realidade de que a sociedade precisa de outro caminho. Bom, vamos lá. Essa conquista começou com assuntos que envolvem muitos jovens, como liberdade sexual, por intermédio de estudos da biologia e da reprodução humana. É assim que eles conquistam. O jovem adolescente cheio de hormônio quer saber sobre mais a situação, que em casa às vezes é um tabu. Aí ele vai naquele professor que vai poder falar com ele na sala de aula, e ele, além de explicar isso, já passa a outras situações. É o professor legal. Existem professores realmente muito bons, que chegam em sala de aula e lecionam, dão aula na matéria que é determinada por lei. Mas tem outros que nem isso fazem, só para ficar na ideologia de gênero, no conceito de liberação dos usos de drogas para forma recreativa, e por aí vai. Vamos continuar aqui no nosso contexto. Os lares desestruturados, com brigas constantes e divergências temáticas, abrem nas crianças e adolescentes um questionamento que a escola suprirá se nesse momento cair nas mãos de um professor aparelhado. Se poderá perder a criança e ganhar o adolescente rebelde. O que eu quero dizer com isso? O pai, a mãe, o lar, o seio familiar tem que, além de acompanhar os estudos da criança e do adolescente de sala de aula,
tem que mostrar para eles, em determinados momentos, uma conversa muito consciente de pai e amor, de mãe e amor com seus filhos, para que a criança, quando estiver na sala de aula, na escola, saiba o certo e o errado. O mundo é nefasto, a esquerda é podre. Marcos Valério já afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva mandou matar o prefeito Sérgio Daniel. Mas você não vê esses comentários muito grandes. Isso é um crime muito grave. Mas a esquerda comprando a mídia faz com que isso seja pouco comentado. A esquerda comprando o judiciário, isso não é nem comentado. Mas continuando sobre o nosso tema. Não é somente em sala de aula que tudo isso acontece. O ambiente que a criança e o adolescente venha a frequentar, longe de casa, são preponderentes, pois muitos professores aparelhados se transformam em agentes multiplicadores. E este, por transformar a sala de aula num âmbito negativo com os seguidores, esses seguidores caminharão com os alunos em outros lugares, nos shoppings, nas praças, nos cinemas. E ali, fora da sala de aula, onde o professor não pode estar, mas o colega que foi transformado num agente multiplicador, ele vai levar essa doutrina nas conversas entre jovens, em sala de aula, dentro do shopping, no cinema, nas praças. Se o pai e a mãe dentro de casa, quando recebe seu filho, não trabalhar a mente do seu filho, poderá perdê-lo. Caminhando para o fim aqui, poderemos nos questionar, mas somente a criança de um lar em dificuldade ou desestruturado seria uma presa fácil para esses agentes? A resposta é não. Até mesmo um jovem em um lar estruturado seria vítima desses, basta somente ser jovem, inexperiente e vulnerável, de muitas das vezes para se tornar compreendido, aceito no seu grupo, se afasta dos ensinamentos familiares em busca da aceitação social. Caminhando para o fim, tá? Veja o meu texto. Nesses últimos 22 anos, com exceção dos 4 últimos anos, onde o presidente Bolsonaro procurou corrigir na cultura, em escolas, universidades, o aparelhamento dos partidos da esquerda, introduzindo, então, uma produção educacional mais voltada para a necessidade real de se construir um jovem que vai trazer para a nossa sociedade, para o nosso país, o que é necessário, você vai encontrar problemas muito grandes. Partidos como PCdoB, PSOL, PT e outros equivalentes, tá, estão ganhando os nossos jovens, porque os nossos jovens, muitas das vezes, não recebem de seus pais a preocupação necessária. Somente a classe mais alta e a classe média que coloca seus filhos em escolas particulares teriam uma condição maior de controlar esses ensinamentos, que eles pagam por isso e exigem. Mas mais de 98%, 97% dos estudantes do nosso Brasil estão em escolas públicas, universidades públicas, onde mais de 90% dos professores são aparelhados. Eu sou o Dr. Milton, advogado, tecnólogo, jornalista, teólogo, e estou muito preocupado com os jovens do Brasil e como a esquerda está crescendo, porque eles estão pegando os nossos jovens que estão desassistidos dentro de casa. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Espero que você tenha compreendido meu texto e ele vai ficar disponível na internet. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima.